Fala, gente, tudo bem? Marcos Milan por aqui e eu queria bater um papo com vocês hoje sobre um aspecto que a gente vê muito por aí, principalmente com esse boom do empreendedorismo que a gente tem visto nos últimos anos, né? Não pelo motivo que a gente gostaria, muita gente está entrando no empreendedorismo não pelo sonho, não pelo objetivo, não pelo propósito, mas por força da nossa crise econômica. Mas independente da forma como você tenha entrado no empreendedorismo, um ponto é fundamental, que é entender as finanças da empresa, né? E sempre que a gente vai tocar nesse ponto, ou sempre que um cliente começa um processo de assessoria com a gente, eu percebo, na verdade não é nenhuma percepção, tá muito claro que a maioria das pessoas vem por falta de conhecimento em finanças, né? E quando eu falo falta de conhecimento em finanças, o meu objetivo não é que você, empreendedora, você empreendedor, saia de uma assessoria com capacidade para largar tudo e trabalhar no mercado financeiro. Não, o objetivo não é necessariamente esse. Talvez você trabalhe no mercado financeiro, mas o objetivo não é esse. O objetivo é ajudar você a poder discutir em pé de igualdade com personagens que vão passar pelo seu dia a dia, como o contador, o gerente do banco, muitas vezes o corretor de seguros, sem sombra de dúvida os parceiros, os fornecedores, na hora de você definir o que é um preço justo para uma matéria-prima, para um insumo que você precise, para um serviço que você precise, saber o que comparar, como comparar, quando comparar. E, isso aí tudo do ponto de vista externo, tá? Do ponto de vista interno, entender que finanças vai muito além do tal do contas a pagar, do tal mandar as informações para o contador, do tal pagar o imposto no dia. Não, gente, quando a gente fala de finanças, e acho que esse vídeo, esse bate-papo, o meu grande objetivo é deixar muito claro o que são as finanças da empresa e por que elas são importantes. Bom, as finanças da empresa, elas nada mais são que um resultado, né? Se a gente fosse encarar a rotina do seu trabalho, a rotina da sua empresa como uma linha de produção, de fábrica mesmo, aquela que a gente está cansada de ver em documentário da TV a cabo, ou se você fez engenharia de produção ou administração de empresas, com certeza você passou em algum momento por uma linha de produção, né, ainda que seja nos livros. A partir do momento que a gente enxerga a nossa empresa ou a nossa eu-presa como uma linha de produção, fica fácil identificar que a parte financeira ela não é só aquele negócio burocrático que eu comentei agora, do contas a pagar e a receber. Ela está na meiota lá, ela é parte de um processo que começa ou começou quando você teve a ideia de resolver o problema de alguém ou de usar de um conhecimento seu para resolver o problema de alguém, é isso que as empresas fazem, e termina quando você põe, se Deus quiser, e se tudo estiver certinho, o dinheiro no bolso. E para que você tenha a melhor noção possível, para que você consiga administrar a sua empresa de uma forma razoável, e isso serve para quem vende cosmético de porta em porta ou para quem está internacionalizando a empresa, quando você consegue olhar os números e a partir desses números entender se o seu passado foi bom ou ruim e o mais importante que isso, o que pode melhorar para o futuro, sem sombra de dúvida, independente do seu ramo de negócios, você vai ser muito bem sucedida. Aliás, convenhamos, por que eu falo que independente do seu ramo de negócio você vai ser bem sucedida? A gente estuda casos de empresas que vai atender os públicos mais diversos e mais diferentes que vocês possam imaginar, né? Por exemplo, tem cliente que atua com constelação familiar, né? Que aí você me pergunta, o que é constelação familiar, Marcos? Até hoje eu não sei dizer o que é constelação familiar, mas tem gente que vive disso de forma digna, sustenta a família, paga as contas, toma cerveja vendendo constelação familiar. Tem gente que dá aula de dança pela internet e, cara, é justo, tem gente que tá assistindo, tá aprendendo, tá pagando e tá gostando. Então, quando a gente fala de independente do ramo, você pode ser bem sucedida, eu tô sendo literal, eu não tô exagerando aí na conversa, né? Então, assim, finanças de empresas, eu já tenho em mente que ela faz parte de um processo, mas que raio que eu faço
com isso, né? Por quê? Porque é algo que, primeira coisa que você deve estar falando, é algo que me toma tempo, é algo que eu não conheço, eu sou de humanas, eu não sei como fazer isso, eu não gosto disso, eu quero que o contador faça isso. Gente, tudo isso é desculpa. Tudo isso é desculpa para você não fazer algo que no começo é sim burocrático, vai tomar um tempo razoável, mas que uma vez que você pega o jeito, que você implementa um processinho ou outro, o negócio fica fácil, fica rápido e, mais importante, fica efetivo. Vai te ajudar lá na frente a ter mais tempo para você pensar a sua empresa, para você definir estratégias de crescimento, para você saber onde você quer chegar, para você começar a fazer coisas que você estava deixando de lado, por exemplo, tirar férias, né? Então, se a gente, um dos grandes resultados da gente olhar as nossas finanças é a gente ter a possibilidade de ficar uma semaninha, 2 semaninhas sem estar na linha de frente da empresa. E esse tipo de coisa não dá nem para quantificar. Eu não consigo colocar no papel, e eu tenho anos de atuação com assessoria empresarial, com consultoria financeira, planejamento financeiro pessoal, e ainda assim eu não consigo. Se alguém me pede, Marcos, quantifica para mim o benefício de eu estar alinhadinha, de eu estar por dentro aí de como tá as finanças da minha empresa. Gente, é imensurável. É imensurável. Quando eu falo que não dá para quantificar, não é porque eu não sei, é porque não dá para expressar em valores o benefício que você tem de se organizar financeiramente, né? Então, bom, finanças empresariais é basicamente você olhar, independente da ferramenta, olhar a sua movimentação financeira e, batendo o olho nessa movimentação, você é capaz de entender, do ponto de vista da operação, o que aconteceu na sua empresa nesse período que você está analisando, e com base nesse negócio que aconteceu, você consegue olhar lá na frente, você consegue olhar para si mesma e falar, poxa, com base nisso eu posso chegar ali, ou eu tenho que melhorar aquilo, eu tenho que fazer não sei o que. Então notem o poder que você tem quando você começa a olhar, agora a sacada, hein? Quando você começa a olhar o futuro nos números, não da forma mística, não da forma quântica, entre aspas, mas da forma prática, da forma contábil, da forma preto no branco, né? Então eu vou até tomar uma água aqui que se emociona um pouco. E isso é interessante porque cabe em qualquer empresa, de qualquer porte, em qualquer setor, de qualquer país. Então, se você está pensando, mas aqui é diferente, eu sou especial, eu sou diferente, não, para de se dar desculpa. Não sei como é que você vai receber essa notícia, mas você é só mais uma. Você é só mais uma na multidão. Já dizia o filósofo lá da Fórmula 1 dos anos 2000, a gente é só mais um brasileirinho nessa multidão ou contra esse mundão. E é fato, nós não somos melhores nem piores que a empresa do vizinho, que a empresa da vizinha, que a multinacional, que outra empresa. Então isso que eu estou falando aqui serve para você. Se você parar um minuto para ouvir, para entender e para raciocinar, até porque eu não sei qual é o seu ramo de atuação ainda, né? Então, enquanto eu estou falando de forma genérica, a partir do momento que você pega essas informações e começa a adaptar para o seu dia a dia, sem sombra de dúvida você vai conseguir começar a colocar as coisas nos eixos. E por onde que eu começo a colocar as coisas nos eixos, Marcos? Você está falando o que é finanças, por que é importante, onde que eu posso chegar, está falando que eu não sou especial, que eu sou só mais uma, e aí? O ponto inicial para você começar, nota, você não vai precisar do Excel, olha só que felicidade, né? Não vai precisar de uma planilha eletrônica necessariamente, você não vai precisar, ela ajuda muito, tá? Mas não é essencial. Você não vai precisar de papel e caneta, você não vai precisar contratar um software de gestão financeira, não, você não vai precisar de nada disso. O que você vai precisar, de fato, é pegar o extrato da sua conta, então talvez você precise de internet ou de ir até o caixa eletrônico, você vai precisar pegar o extrato da sua conta, sentar a bundinha na cadeira, uns 30, 40 minutos por semana e analisar
Olha que difícil, como que eu não pensei nisso antes? Calma, eu vou chegar lá. Uma vez que você analisa, gente, não é só analisar se tá certo, se cobrou tarifa a mais, se tá cobrando TED que você não fez, não, o objetivo não é esse. É você olhar sempre com a mente aberta para sua empresa. Então você não vai olhar o extrato e tentar caçar erro pura e simplesmente ou tentar entender se aquele monte de positivo e negativo vai chegar num resultado razoável. Não, você vai entender a origem de cada ação que alterou o seu extrato. Então, poxa, eu estou pagando aqui R$ 100 para um fornecedor XPTO. Por que eu comprei esse negócio? O que eu comprei? Quando eu comprei? Para que eu comprei? Qual que era o objetivo? Né? Eu trabalhei com uma pessoa lá na minha outra vida, lá no mundo corporativo, que ela sempre falava que o dinheiro, ele não leva desaforo para casa e o dinheiro ele deixa rastro. Né? A gente costuma brincar, falar o dinheiro deixa rastro quando você vai procurar um processo de alguém que está desviando verba, fazendo lavagem de dinheiro, sim, mas o dinheiro deixa rastro na sua empresa também. Ele tem uma origem, então houve um gatilho para você gastar dinheiro ou houve um gatilho que fizesse com que você recebesse dinheiro e você tem que entender esse gatilho para saber o quanto é provável que ele se repita no futuro. Isso é administrar. Isso aí, para quem não sabe, é o resumo de um departamento de controladoria. É você entender o que se passa, entender o que aquele monte de número quer dizer e como que você pode tirar proveito dentro da moralidade, dentro da legalidade, claro, como que você pode tirar proveito disso. Olhando o seu extrato de forma crítica, você pode entender, entre outras coisas, em quais momentos do mês você tem pico de demanda, pico de produção. Com isso, você pode começar a se programar para comprar matéria-prima, para comprar mercadoria, ou até, se você é prestadora de serviços, se programar programar a sua agenda para os seus atendimentos, para atender aqueles clientes que já estão na sua esteira, para atender clientes que vão entrar ao longo do mês. Então, tudo é fundamental para você pensar a sua operação, pensar a sua empresa de forma estratégica, sem perder o foco. Então, acho que o grande mito que a gente acaba detonando é que eu fico aqui, se eu ficar olhando as finanças da minha empresa, eu vou deixar de colocar os olhos na empresa de fato, na operação. Mentira, bullshit, coloque aí o termo que você quiser em inglês ou em português ou sei lá, em qualquer outra língua para espelhar ou para ratificar que isso é um mito, isso é uma inverdade. Na realidade, quanto mais carinho, quanto mais atenção você tem às suas finanças, e quando eu falo atenção, eu não estou falando dedicação de tempo, não quero que você deixe de cumprir com o objetivo da sua empresa para ficar lá olhando extrato, não, eu quero que você olhe seu extrato de forma efetiva e inteligente. Quanto mais você fizer isso, mais rápido você vai fazer isso, né? Porque o treino ele ajuda, né? Quanto mais a gente treina, melhor a gente fica, isso é óbvio, e vai ajudar você a pensar a sua empresa de forma mais estratégica. Então esses são só alguns dos benefícios que você acaba tirando, né, desse modus operandi, disso que é fundamental você, independente do porte, independente de você já ter começado ou não. Então se você está na fase de idealização da empresa, né, tá pensando, querendo tirar a empresa do papel, quanto mais você agir de forma pensada, sustentável, melhor. E outra pergunta que você pode acabar fazendo é, poxa, mas legal, vamos supor que você está começando, né? Você está montando aí seu plano de negócios e quer começar a empreender. De onde que você vai tirar informações? Você pode, primeiro, assistir vídeos como esse meu para pegar informações do mercado, né, de gestão como um todo, de forma mais genérica. A gente não aborda aqui um setor específico, mas acaba sendo aplicável para qualquer setor. E, óbvio, buscar informações do seu setor. Gente, hoje acredito que a regra seja, independente da camada social, independente do teto financeiro de uma família, seja mais regra do que exceção a pessoa ter acesso a redes sociais, a ferramentas de streaming, a vídeos gratuitos para que você possa se informar. E a partir dessa informação, montar algo que vai te ajudar, né? E quando eu falo ajudar, é colocar dinheiro no bolso mesmo, não vamos mentir aqui, não vamos falar só
de fazer o negócio por amor, porque eu gosto, porque eu sempre sonhei em fazer isso. Não, cara, a gente sonha em ter os boletos em dia. A gente sonha em trabalhar numa carga horária razoável e ter tempo para ficar com os filhos, com o marido, com a esposa, com o namorado ou com a namorada. A gente quer ter tempo para sair, a gente quer ter dinheiro para fazer churrasco e tomar cerveja no fim das contas. É isso que o brasileiro médio quer e é isso que a gente propõe aqui a partir dessas ferramentas de organização. Então, sim, se você conseguir fazer um exercício de criatividade, se imaginar e, de novo, não é jogar para o universo, não é só pensar positivo e esperar as coisas acontecerem. Eu não acredito em nada disso. Quem me conhece sabe o quanto eu sou cético, o quanto eu sou metódico quando o assunto é empreendedorismo, quando o assunto é vida em geral, né? Então mas a partir do momento que você usa de ferramentas de metavisão, se imaginar em alguma situação, se imaginar alcançando um objetivo, você passa a preparar seu cérebro para alcançar esse objetivo, né? Porque, poxa, legal, se imagina na situação tal. Ah, me imaginei, que bacana. Quer ver eu trazer você para o mundo real de novo? A pergunta seguinte seria, se imaginou? Legal. Pergunta seguinte, o que você está fazendo hoje na sua empresa para viabilizar isso que você está sonhando? E esse tipo de coisa acaba quebrando aquela lógica do vou pensar positivo, vou acordar de madrugada, vou trabalhar enquanto todos dormem, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Não, você vai fazer um plano. Primeira coisa que você vai fazer é um plano. Esse plano começa, se você já tem a empresa, olhando o extrato. Esse plano começa, se você não tem a empresa ainda, olhando o mercado. Então, eu estou passando esse monte de informação aqui para que vocês entendam e notem. Estou falando de tudo isso sempre com os olhos para que vocês entendam a importância da administração financeira para sua empresa. É aquilo que a gente vê nos livros da faculdade, que aparentemente não é aplicável para a gente, é aplicável só para empresa gigante, é aplicável para a gente sim. Infelizmente, o mundo acadêmico, os professores, eles não estão preparados para passar isso por um motivo simples. Ninguém preparou eles. O objetivo de uma faculdade, eu já coordenei curso de administração, gente. Eu tentei colocar algo mais vida real lá. E o que é vida real no Brasil? É micro e pequena empresa. Sim, existem forças maiores que simplesmente vetam isso. Não é instituição, a gente fala de conteúdo, de Ministério da Educação, né? Vamos ser claros, a gente fala de veto lá em cima mesmo, onde a gente não consegue alcançar. E aí esse tipo de conteúdo acaba não hackeando, né? Que o objetivo não é hackear, nem burlar, nem passar a perna em ninguém, mas acaba hackeando aquilo que a gente é condicionado a fazer, né? Que é ser preparado para administrar uma empresa grande ou entender que as ferramentas que eu acabo tomando conhecimento no ambiente acadêmico, em curso técnico ou faculdade, só serve para empresa grande. Não. Uma demonstração de resultado, um balanço, um fluxo de caixa, que é fundamental, né? Que é, para quem não sabe o que é o fluxo de caixa, é o extrato que eu estava falando agora há pouco. Um fluxo de caixa, ele serve para administrar uma multinacional, ele serve para administrar as finanças da pessoa que vende cosmético de porta em porta. E notem, não importa o tamanho da empresa ou da empresa, não importa. O ponto é, se você tem um fluxo de caixa, dá para aplicar. Se você está entrando num mercado que já existe algum concorrente, já existe algum player, como os gringos dizem, dá para você projetar resultado sim. Então, começando por aí, analisando extrato, se você já tem a empresa ou montando um plano de negócios de uma forma não chutada, mas sim analisada, olhando em volta, você, sem sombra de dúvida, tende a errar menos. E o que acontece quando eu erro menos? Eu fico mais feliz, né? Se eu fico mais feliz, eu trabalho melhor. Se eu trabalho melhor, meu cliente sai mais contente, ele me indica e ele volta e a empresa cresce. Os benefícios, já falei isso, os benefícios são impossíveis de quantificar. Não impossíveis porque o número é baixo ou porque a gente não sabe, mas impossíveis porque não há número que reflita algo assim. Pensa, qual que seria a contrapartida? Mas se eu não fizer nada disso, né? Eu estou fazendo aqui nas coxas, olhando a parte financeira só o mínimo possível, tá dando tudo certo.
eu não tenho dúvida de que até pode estar dando tudo certo, mas sem sombra de dúvida você não é o tipo de pessoa que consegue tirar férias mantendo o mesmo padrão de vida. Você pode até me falar que tira férias, consegue ficar uma semana, 2 fora aí da sua empresa sem trabalhar, mas com certeza os seus ganhos diminuem na volta, né? Você tem que dar uma acelerada para ganhar mais, ou algo se perde, você vai ficar com a pulga atrás da orelha, ou você vai sair reclamando, falando, eu não posso ficar longe, eu vou sair, mas caramba, não queria, ter que ficar olhando e-mail aqui, ter que ficar atendendo o cliente. Isso aí não é férias, isso aí é trabalho remoto, tá? A pandemia nos ensinou que isso não é férias. Quando eu falo férias, é você realmente desligar. E você se organizando, você vai poder fazer isso. Você entendendo o que são as suas finanças, você vai poder fazer isso. E quem que vai te ajudar a fazer isso? Será que é o contador? Não, não é o contador. É o gerente do banco? Menos ainda. É preferível o contador, na verdade. Mas essas pessoas, a grosso modo, elas não são preparadas para te ajudar. O contador, por que ele não é preparado para te ajudar? Existe a mística aí de que na micro e pequena empresa é o contador terceirizado que resolve tudo. Não, não é. O contador terceirizado lá, que você paga determinado valor por mês para ele rodar a tua folha de pagamento e mandar a tua guia de impostos, o objetivo dele é exatamente esse que eu acabei de falar. O objetivo dele não é fazer um trabalho de controladoria, né? O contabilista, o contador, e me perdoem contabilistas e contadores que eventualmente estiverem assistindo, vocês não são preparados, né? A faculdade não prepara vocês, o conteúdo do curso de vocês não prepara vocês para serem controllers, né? Ou o tal do business controller, né? Vocês não são preparados para isso. O objetivo de vocês, e não tem nada de pior ou melhor nisso, mas o objetivo de vocês é fechar o balanço, é garantir que a empresa vai pagar todas as obrigações na data certa. E não é feio isso, né? O objetivo do contador é esse, se você procurar lá no objetivo do trabalho, procurar em qualquer descrição de curso de contábeis, você vai ver exatamente isso. Quem que é a pessoa do financeiro de fato que vai te ajudar? Você mesma, empresária, você mesma empreendedora, ou você pode contar com uma consultoria, você pode contar com profissionais que realmente são especialistas em ver o futuro nos números, não igual os cartomantes da vida, não. Pessoas que olham os seus dados empresariais e conseguem projetar um futuro a partir disso. E essas pessoas vão te fazer perguntas. Por quê? Porque eles são especialistas em números, em projeção de resultado, mas esse resultado só vai ser bem projetado se você conseguir passar as informações do seu mercado. Então, de uma coisa você não vai fugir, que é conhecer o ambiente que você está. E esse tipo de coisa pode parecer burocrático e pode ser que você não acorde de segunda de manhã querendo falar sobre isso e eu aposto que você realmente não quer, mas o retorno que você tem é infinito, é crescimento, é mais tempo com a família, é qualidade de vida, é menos remédio, né? E tem muita gente que procura a gente, eu não vou falar que as pessoas largam o remédio quando começam uma assessoria com a gente, até porque eu não sou médico, não sou psicólogo, não sou psiquiatra, não sou nada disso. Mas é perceptível, muito perceptível, a redução dos níveis de estresse, redução de nível de ansiedade, quando a gente começa a fazer um trabalho de assessoria financeira com o pé no chão, preto no branco, sem aquele papo de amiguinho, né? Quem que é o amiguinho? Aquele que dá tapinha nas costas e fala, não, continua assim, vai dar tudo certo. É aquele que só te joga para cima, mesmo quando você faz cagada? Não, o objetivo de um assessor financeiro de fato é ser seu amigo. O que é o amigo? Aquela pessoa que olha e fala, fulana, você tá fazendo cagada, velho. Se você continuar nessa pegada, você vai falir, você vai ter que procurar emprego, você vai entrar em dívida. Esse é o amigo, né? E claro, também a gente não fala só do ponto de vista apocalíptico, a gente pega essas informações e tenta reverter, virar a chave para que a pessoa tenha uma vida financeira, tanto na empresa quanto pessoal, mais sustentável, mais efetiva, mais razoável. Exemplos que a gente tem disso, poxa, acho que são incontáveis nesses anos que a gente tem de atuação,
tanto fazendo assessoria para micro e pequenas empresárias, quanto atuando no planejamento financeiro pessoal, já teve gente aqui que, assim, teve casais que eu vi brigando e depois de colocar tudo no papel, tudo aí sim, na planilha, eu não consigo fugir disso, mas depois que a gente coloca tudo no seu devido lugar, a gente consegue enxergar uma luz no fim do túnel e existe a reconciliação, existe a conversa, existe a troca. Então esse tipo de coisa a gente acaba vendo muito aqui. Tem caso de cliente meu que começou endividado e hoje investe na empresa, hoje está pensando em aumentar a empresa, não está no nível de internacionalizar ainda, mas o que era uma situação de trabalhar 50, 60 horas por semana e não ver dinheiro, se transformou numa situação de trabalhar 40, 44, 45 horas por semana e ver, colocar dinheiro no bolso, não ser obrigado a fazer bico ou ter outro trabalho para poder fechar as contas. Então esse tipo de coisa, esse tipo de exemplo a gente carrega com a gente nesses anos que nós temos aí de atuação e eu acho que é o que mais agrada do ponto de vista da assessoria financeira, né? A gente está lidando com vidas. Quando eu falo que eu trabalho com o dinheiro dos outros, o meu objetivo não é a irresponsabilidade, não é vender gato por lebre, falando que, se você fizer isso, assim, vai ter uma solução mágica que você vai acordar com dinheiro. Se você acordar cedo, mais cedo para trabalhar, você vai ter uma solução mágica. Se você continuar trabalhando, na hora que todo mundo vai para casa, as coisas vão se resolver magicamente. Não, isso não vai acontecer. Você tem que trabalhar com inteligência. O melhor trabalho não é aquele que te toma mais tempo, é aquele que você planeja por um tempo maior e efetua de uma forma mais rápida. Eu acredito que é por aí que você pode começar a organizar suas finanças. É importante você ter olhos para isso, você dedicar um tempinho da sua semana para olhar seu extrato. Se você gosta do Excel, poxa, melhor ainda, você consegue começar a fazer algumas simulações, jogando o resultado para frente, estimando o crescimento, fazendo um cenário também de redução de vendas para saber até onde que sua empresa aguenta. Vai ser fácil para você precificar seus produtos, vai ser fácil para você gastar, investir um dinheiro de forma mais assertiva em publicidade e sempre trazendo retorno, sempre trazendo a melhoria para o seu processo. Bom, falei aí com vocês sobre o que são as finanças, sobre o que é importante. Eu estou olhando minha colinha aqui, não reparem. Falei o que são as finanças, por que é importante você ter olhos com muito carinho para suas finanças. Falei por que é importante você investir um tempo nisso, né? Quanto mais rápido você começar a investir tempo nas finanças da sua empresa, mais rápido você vai colher os resultados disso, né? E esses resultados se resumem nessa série de benefícios que eu comentei de tempo, dinheiro, previsibilidade. O maior ativo que você vai ter, né? Saber como é que vai estar o seu amanhã, ou depois de amanhã. Onde as pessoas costumam errar, né? Esse ponto de querer terceirizar a parte financeira da empresa para o contador, para o gerente do banco, né? O gerente do banco, até eu falei que o gerente do banco é pior que o contador, não expliquei o porquê. O gerente do banco é pior que o contador porque ele não é independente. Ele trabalha para uma instituição financeira robusta que tem um único objetivo, que é te vender produto financeiro, te vender crédito, te vender cartão, cobrar TED, te vender cheque especial, né? Então, assim, não é uma pessoa ruim, é uma pessoa que tem que manter um emprego, né? E ela tendo que manter um emprego, ela tem que te vender tudo isso. Muitas vezes você nem precisa disso, mas ela tá te vendendo, né? Ela também tem os filhos dela para criar, ela acaba tendo essa característica, né? Não vamos chamar de problema, ela acaba tendo essa característica aí no dia a dia dela. Então, tendo em mente tudo isso, sem sombra de dúvida você vai conseguir começar a dar passos mais efetivos, passos mais sólidos em busca do seu objetivo. Seja ele trabalhar menos sem perder renda, ou trabalhar menos aumentando a renda, seja sair de uma dívida, né? E a gente está vendo um cenário de Pronamp, aí um monte de gente tomando dinheiro do governo. Gente, uma hora a conta vai chegar, então é importante você ter olhos com muito carinho. De novo, tô sendo repetitivo, mas é importante para que você não dê tiro no pé, não gere uma situação que vai virar uma bola de neve. Enfim, aí o ditado popular que você escolher pode caber
nessa situação, beleza? Vou ficando por aqui. Se você quer conhecer mais do nosso trabalho, manda um oi pra gente, manda uma mensagem ou faz um comentário aí, independente da plataforma onde você está assistindo, que vai ser um prazer abordar seu tema, abordar aquilo que você gostaria que nós conversássemos. Fechado, gente? Qualquer dúvida sobre finanças, sobre gestão de empresas, finanças pessoais, redução de dívida, chama nós. Vai ser um prazer abordar seu conteúdo. Um grande abraço, gente, e até mais. Tchau, tchau.